O vice-prefeito de Crateús, Dr. Nenzé, assumiu o cargo de prefeito em exercício ontem, depois de uma decisão do Tribunal de Justiça do Ceará, de fato desnecessária, essa decisão do Tribunal de Justiça, pois o prefeito, o vice-prefeito, já deveria estar no cargo imediatamente após a publicação da decisão judicial na semana passada, que afastou o prefeito Marcelo Machado, suspeito de desvio de recursos públicos. Já havíamos dito isto aqui, que o vice-prefeito não precisava ser empossado pela Câmara Municipal para assumir imediatamente o cargo após o afastamento do prefeito por uma decisão judicial. No interior do estado, nós temos bons advogados, mas, infelizmente, os municípios, prefeitura e câmaras municipais não contratam esses bons profissionais, preferindo rábulas ou alguns profissionais menos qualificados. Daí encontrarmos aberrações como esta de Crateús, onde o município ficou 2 ou 3 dias sem um prefeito, porque entenderam lá que, com o afastamento do prefeito por uma decisão judicial, a Câmara deveria empossar o vice-prefeito. Nós dissemos aqui, Câmara não empossa vice-prefeito. A Câmara só tem uma solenidade de posse no início do período de 4 anos do prefeito. Imediatamente após ele ter sido eleito no mês de outubro, o prefeito e o vice-prefeito são empossados. A partir daí, a Câmara não tem mais que dar posse a vice-prefeito. O vice-prefeito existe exatamente para assumir imediatamente o cargo de prefeito na ausência do titular, seja licenciado, seja afastado. A Câmara só poderia empossar o vice-prefeito no caso de uma cassação do mandato do prefeito. Aí sim, o vice ia assumir a titularidade do mandato e não a interinidade, como é agora. Os 70 anos da Universidade Federal do Ceará foram antecipadamente comemorados ontem, com uma sessão solene na Assembleia Legislativa Cearense. A comemoração não foi prestigiada como deveria ter sido, mas estava lá um bom público. O deputado Renato Roseno fez o principal discurso de saudação, ressaltando a importância daquele centro acadêmico do nosso estado. O Dia Nacional da Defensoria Pública Nacional foi comemorado ontem. O Dia Nacional da Defensoria Pública Nacional, porque nós temos as defensorias públicas em quase todos os estados brasileiros. Pois bem, ela foi comemorada com uma sessão solene no Senado da República, quando o senador Jader Barbalho foi o responsável pela saudação. Vamos ouvi-lo. Consagra um princípio universal, o direito à defesa, porque todos são iguais perante a lei, ou devem ser. A Defensoria Pública representa uma conquista do povo brasileiro. Ela celebra o princípio da igualdade que está gravado na nossa Constituição. Essa instituição, reconhecida até mesmo internacionalmente, nasceu do nosso compromisso coletivo com a justiça social no Brasil. A história da Defensoria Pública do Brasil se funde, permitam-me, com a minha trajetória política, de mais de 60 anos de vida pública. Em 1963,
iniciei minha vida pública participando ativamente do movimento estudantil. Em 1967, ingressei na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará. E, na medida em que o estudo avançava, surgiam na faculdade os primeiros atendimentos jurídicos gratuitos à população do meu estado. Ainda na Faculdade de Direito, idealizei o esboço do que hoje se chama Defensoria Pública. Em minha primeira candidatura ao governo do Pará, incluí a criação de uma assistência judiciária gratuita para a população carente. Eleito, assim que assumi o governo estadual, em 1983, criei o que resultou na referência definitiva na justiça brasileira, que é a Defensoria Pública. Sempre que falo sobre a criação da Defensoria Pública, penso no quanto foi importante e fundamental para garantir o atendimento de pessoas carentes no meu estado. Realizei um sonho de estudante, o de proteger aqueles que não podem pagar por um atendimento jurídico necessário. O brasileiro não silencia diante de injustiças, ou não deve silenciar. Graças a essa qualidade inata do nosso povo, nosso sistema jurídico se fortaleceu ao longo dos anos, valorizando a inclusão. Nossos legisladores limitaram o poder econômico, que, por mais poderoso que seja, deve se dobrar diante da lei e garantir direito a todos, especialmente aos mais necessitados. Celebrada anualmente no dia 19 de maio, a Defensoria Pública é perenemente reconhecida pelo povo brasileiro como um bastião contra a injustiça. Nossos defensores são profissionais íntegros e altamente qualificados, aprovados em concursos extremamente competitivos. Muitos possuem especializações que refletem a importância e o cuidado que os nossos legisladores dedicaram a esses cargos. A Constituição Federal de 1988 concedeu autonomia a esta instituição, que muitas vezes atua contra o próprio Estado para defender direitos individuais e sociais. Um exemplo disso são as ações da Defensoria Pública para que o Estado forneça tratamentos para doenças raras e de alto custo. Não posso deixar também de destacar a atuação da Defensoria Pública em caso de despejo de famílias de baixa renda, ajudando essas famílias a manter sua residência ou a conseguir soluções habitacionais adequadas, bem como sua atuação nas causas trabalhistas, defendendo empregados contra o abuso do poder patronal, ou a sua atuação na defesa de crianças e adolescentes. E essas são apenas algumas das inúmeras frentes em que a Defensoria Pública resguarda a população hipossuficiente em nosso país. Portanto, por determinação constitucional, a Defensoria Pública é uma parte essencial dos sistemas de freios e contrapesos que protege nossa democracia. O dia de hoje é um convite para renovarmos nossos compromissos com a justiça social e com os direitos humanos. É um lembrete de que vivemos em um Estado democrático de direito, onde a defesa da justiça social e dos direitos humanos é prioritária. Bom, o senador Jader falou aí da assistência judiciária gratuita. Era assim que se denominava a hoje Defensoria Pública, que tem a nacional e tem as defensorias públicas estaduais. Quando era assistência judiciária, era um cabide de emprego. Os governadores nomeavam os advogados, seus amigos, para o cargo de assistente judiciário gratuito. Quando se criou de fato a Defensoria Pública, aí não. Eles passaram, os integrantes da Defensoria Pública são
concursados. São concursados e têm uma carreira de Estado. É diferente. Mas, infelizmente, nem todos os municípios, por exemplo, do estado do Ceará, têm um defensor, pelo menos um defensor público. Nós temos municípios do Ceará que têm 5 juízes, igual número de promotores, mas não tem o mesmo número de defensor público. A Defensoria Pública do Ceará presta, como de resto todas as outras defensorias públicas, um bom serviço à sociedade. Sobretudo, os integrantes dessa sociedade menos aquinhoados, que precisam de recorrer à justiça e não têm recursos para tal. A Defensoria Pública faz isso relativamente bem. Seria muito bom que cada um dos 184 municípios do estado tivesse pelo menos um defensor público. A Assembleia Legislativa Cearense deve aprovar hoje uma autorização para o governo do estado do Ceará contratar com a Agência Francesa de Desenvolvimento, AFB, um empréstimo de 100 milhões de euros para o Programa de Gestão dos Recursos Hídricos do Sertão Central. Também volta à pauta, na sessão de hoje, a mensagem do governo, que quer criar a Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará, a Ceará-Par, motivo de críticas do deputado estadual Felipe Mota na última semana, como já mostramos aqui. Vamos ouvi-lo. As discussões desse projeto em relação a Ceará-Par, porque foi este deputado que levantou que este projeto iria fazer a criação de loterias, que o estado do Ceará seria mais um agente de loterias. Vou dar até o nome, bota aí Ceará Bets. Bota isso aí que vai ficar bom. E já digo, continuo votando contrário a esse projeto. Respeito que vocês precisem arrecadar, que vocês estejam com a necessidade de melhorar a máquina pública. Agora aqui, continuou com a mesma resposta da reclamação que fiz lá atrás. Não se diz se isso aqui vai para investimento na ciência e tecnologia, se vai para investimento na educação, se vai gerar um crédito a mais para as universidades estaduais do nosso estado. E aí fica sempre a oposição tendo que fazer a lembrança, porque a lavagem de dinheiro no nosso país e no nosso estado está acima do nível do permitido em qualquer local do mundo. Estão lavando dinheiro e agora encontraram mais um artifício para se lavar dinheiro. Estava acontecendo lavagem de dinheiro através de empresas de ônibus lá em São Paulo. Agora aqui no Ceará, em vez de combater, em vez de demonstrar que nós podemos transformar um projeto que seria importante para a cultura, para a educação, para o esporte, como são as loterias esportivas federais que mandam os recursos para o esporte brasileiro, e aqui simplesmente aprova, bota do jeito que está, é mais uma fonte de arrecadação para a Secretaria da Fazenda. Nós precisamos salvar a máquina pública, e está aqui. Mas eu deixo registrado, o deputado Felipe Mota falou isso no mês de maio de 2024, deputado doutor Aloísio. Isso aqui vai gerar um problema e daqui a uns anos, os deputados que assistirão isso aqui vão ter trabalho para poder derrubar o que será o maior programa de lavagem de dinheiro do nosso estado. Anotem, eu faço questão de deixar registrado, porque isso vai acontecer com esse programa
E seja lá quem for, se prepare para estar nos tribunais respondendo. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento dos recursos do PL e do PT contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que negou o pedido desses dois partidos de cassação do mandato do senador Sérgio Moro. O julgamento desse recurso contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná foi iniciado na última quinta-feira, mas suspenso logo após a leitura do relatório do processo. Hoje, a sessão será retomada com as falas dos advogados dos dois partidos e o da defesa. Não se tem hoje, como antes, a quase certeza da cassação do mandato do senador Sérgio Moro, acusado de abuso do poder econômico e de má utilização dos meios de comunicação. Por que não se tem essa quase certeza? Porque a decisão dos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná foi muito consistente. Moro é acusado de ter gasto muito dinheiro na sua campanha para o Senado. E o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná concluiu que realmente ele gastou muito dinheiro, porque somaram o dinheiro que ele gastou enquanto era candidato à presidência da República e quando era somente candidato ao Senado por aquele Estado nacional. Ora, num determinado momento que ele foi candidato à presidência da República, era outra despesa. Ele pode ter sido, no momento que ele foi candidato a presidente da República, ele pode ter saído de São Paulo para ter encontros no Piauí. Gastou bem, gastou. Mas quando ele foi candidato ao Senado, que ele gastou para ser eleito senador lá do estado do Paraná, o eleitorado do Piauí não votou nele. Então, a despesa que ele fez no Piauí, enquanto candidato a presidente da República, realmente não pode ser somada à despesa de candidato ao Senado. Mas, como cabeça de juiz, a gente ainda não sabe o que tem, vamos aguardar o resultado dessa decisão. Os 70 anos de criação da Conferência dos Religiosos do Brasil foram comemorados ontem com uma sessão solene na Câmara dos Deputados, com a saudação feita pela deputada Juliana Cardoso. Vamos ouvi-la. Coragem, né, da comunidade, da coragem dos religiosos e das religiosas que ali sempre estavam presentes. Então, quando a gente fala de 70 anos de existência dessa conferência, né, da CRB Nacional, desses 33 mil religiosos e religiosas, entre nativos e estrangeiros, quando também se coloca nessa dedicação da vida, né, em pró à vida. E sempre aonde estão, no lugar onde tem que ter luta, tem dor, tem choro, mais do que sempre traz a esperança, o aconchego, né? A forma carinhosa de se pensar, de como que poderia pensar em políticas públicas, mas também quanto estaria ali presente na comunidade. Então, vai aonde, na minha opinião, o poder público não chega. Vocês estão aonde o poder público se esquece, né, de uma comunidade. Então, eu acho que dentro disso, a missão é muito articulada com essa animação, né, animação da fé, animação da luta. A importância de a gente fazer essa homenagem aqui nessa casa, né? Pode pensar também irmãs, padres aqui presentes em outras atuações que
a gente, na relação de legislação, né, às vezes vocês estão muito presentes em algumas pautas, né, de projetos de lei que passam por essa casa, na relação orçamentária. Então, tenha-se o mandato, né, com muita disposição de estar sendo um instrumento, né, de avanço da política pública popular, principalmente, acima de tudo. Bom, com a fala da deputada Juliana, nós estamos encerrando a nossa participação neste primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos outras informações. Obrigado.